Enquanto estamos aqui a postos, receberemos hoje a deputada Fabíola Mansur. Buguelinho foi buscá-la na nossa recepção e temos aqui na nossa mesa para compor não só Evilásio, que nos ajuda nas pautas políticas, como também Alexandre Galvão, o seu pupilo. Terrível. Por favor, levante seu microfone, Alexandre, para não ficar broxa. Isso. Ficar ereto. Isso, por favor. Alexandre Dê boa noite Grande. aos nossos ouvintes e ao pessoal que ele vê pelo YouTube. Boa noite, ouvintes da Metrópole. Agora sim, vamos botar a vinhetinha, Bruno, enquanto a gente recebe aqui. Sim, vamos lá, vinheta! Metrópole Entrevista. Estamos ao vivo no YouTube, em youtube.com/portal Metro1. Chico K, assista ao vivo e deixa sua mensagem, ok? E a gente vai conversar agora com a deputada Fabíola Mansur, que está chegando aqui no estúdio. Pronto, Abrão Brito. isso, vamos Saber lá. dela, inclusive, o que é que ela achou dessa pesquisa que saiu ontem aí, divulgada, onde o nome de Lídice da Mata aparece à frente de Ângelo Coronel. Pode dar boa noite, deputada. Estamos aí ao vivo já. Bem, primeiramente, boa noite a todos os ouvintes do Jornal da Cidade, da Rádio Metrópole, e aos queridos Chico, Evilásio, James e Alexandre, que a gente sempre encontra em todas as coberturas, Abraão. E desculpas pelo nosso contratempo ontem, não ter podido estar aqui no programa. Eu que ia perder essa audiência, que bom que deu certo hoje, né? Mas foi um problema de saúde na família, a gente estava na emergência do português. Bem, a única forma de tirar a Lídice do segundo lugar das pesquisas, considerando o trabalho da senadora, considerando tudo que ela representa para a Bahia, todo o trabalho que vem fazendo em defesa dos interesses de todos os baianos e baianas, considerando todas as suas posições firmes na manutenção dos direitos desde os trabalhistas, sua posição contra a reforma, muito bem explicada, na sua posição a respeito da reforma da Previdência, na defesa dos interesses da Bahia, como no empréstimo que foi tão travado pelo governo federal. Aliás, o Nordeste vem sendo travado sobremaneira no governo Temer. O que ela fez, a sua postura, inclusive agora, recentemente, aprovando favoravelmente um empréstimo de 125 milhões de dólares para a Prefeitura de Salvador, quer dizer, uma atitude extremamente republicana que é da senadora, só um instituto de pesquisa retirando o nome dela da pesquisa para ela não aparecer em segundo lugar, né? Eu acho risível até uma pesquisa que, na mesma maneira que retira a Lídice, coloca outros candidatos que são também possíveis postulantes. Vou dar um exemplo. Ireuda. Todo respeito à vereadora Ireuda, eu a conheço o seu trabalho. Ela também está brigando aí por uma vaga no Senado na chapa de José Ronaldo. Isso não está definido. Então, acho que uma pesquisa, a gente tem que reconhecer, primeiro, que eu considero a questão racial e de gênero extremamente importantes para a composição de uma chapa majoritária. Segundo, o trabalho da senadora, ele é um trabalho que mereceria ter seu mandato renovado. Terceiro, obviamente, a gente sabe que a pesquisa não é a única coisa que contabiliza na decisão de uma chapa majoritária quando você tem uma série de partidos que compõem a base do governo Rui Costa e que integramos, aliás, o governador, que tem uma aprovação que beira os 70%. Mas você acha que essa discussão ainda existe, deputada? Que ainda existe a possibilidade de Lídice compor a chapa? Olha, na política, eu diria, Chico, que nunca tem nada definido até o apito final, né? O governador é quem escala o time. Eu quero reconhecer também a legitimidade de Coronel estar postulando essa vaga, também de ter saído de patamares que beiravam o desconhecimento para um percentual considerável. Eu acho que isso a gente tem que ter esse reconhecimento a ele e ao trabalho que vem fazendo na Assembleia, um trabalho de visibilidade, um trabalho que vem não só se visibilizando, como visibilizando também a casa. E eu tenho certeza esses novos tempos e novas atitudes vêm correspondendo, vêm acompanhando o governador Rui Costa. Agora, a questão é que nesse time tem muito bom jogador. É muito difícil. O governador Rui Costa, ele tem essa decisão final. Eu digo que as chances, se você disser assim, quais são as chances? Bem, as chances não são aquilo que a gente desejaria, nem que seria merecido, mas aquilo que é articulado com o partido da base. Eu acredito que
talvez hoje você tenha a senadora Lídice com o seu mandato, a sua vaga na chapa majoritária arriscada. Mas enquanto mulher, enquanto deputada do PSB, que foi líder na Assembleia, a gente tem que fazer a defesa daquilo que a gente acredita, né? Às vezes tem missões que são impossíveis, né? Mas até o apito final, eu diria que é improvável, mas não é impossível. E a gente segue até que esse apito final seja dado. Agora eu quero aqui dizer que qualquer pesquisa que hoje, sem a retirada do nome da senadora, formalmente, na chapa majoritária, é uma pesquisa que tem, sinceramente, um valor que eu diria bastante diminuto. Se você considerar ainda que até essa mesma pesquisa, Evilásio, diz que 11% dos eleitores de ACM Neto vão votar em Rui Costa, eu não sei como analisar essa pesquisa. Honestamente, ontem cheguei de viagem, tive esse problema na área de saúde. Eu não consegui me debruçar ainda sobre os números, que a pesquisa você tem que ler toda ela para você fazer uma interpretação mais a miúde. Mas a outra pesquisa da PIA, né, me parece uma pesquisa com critérios muito mais fidedignos. E a gente que é médica sabe que quando você está pesquisando alguma coisa, você não pode antecipar as respostas daquilo que você está pesquisando. Senão aquilo fica comprometido no seu resultado. Eu não posso dizer o que eu quero chegar, a resposta que eu quero chegar e fazer minha pesquisa toda naquela direção. Então eu diria isso. Mas reafirmo aqui que a base do governador Rui Costa seguirá unificada, unida. Apenas não estamos fazendo uma disputa interna, uma disputa que é legítima, uma disputa que o PSB... Se o nome no final da história for de coronel, você vai pedir voto para ele? Sem sombra de dúvida, sim. Porque entendo que nós fazemos parte de um mesmo projeto político. Vocês sabem da nossa coerência defendendo os interesses da Bahia. Claro que essa coerência não significa dizer que é 100% de alinhamento de todos os projetos do governo. Sempre fui uma deputada que teve atitude, já me coloquei contrária, inclusive em tribuna, para algumas coisas que eu achava que poderiam ser aperfeiçoadas, algumas coisas das quais geraram emendas em projetos do Executivo. Como na área da educação, por exemplo, a gente teve um projeto que foi colocado, que nós propusemos emendas, aquela que impedia professores de transformarem em pecúnia suas licenças, e outras que estipulavam 4 anos para o curso de formação pedagógica para professores para terem acesso ao PCCV. Enfim, inúmeras coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, nós somos um grupo, estaremos aliados, e somos um grupo porque eu acredito nesse projeto. É bom que se diga. Eu só posso pedir voto para um grupo que eu acredito, por isso estou nele. Só para pontuar algumas coisas aqui, as pesquisas têm questionamentos diversos. Por exemplo, o candidato João Santana, do MDB, reclama da PIA que o nome dele não foi colocado e ele é pré-candidato ao governo do Estado. Na pesquisa que saiu hoje do Instituto Paraná, Lídice da Mata não foi colocada e reclamou, e também Irmão Lázaro, que é pré-candidato do PSC, também não teve o nome colocado. A senhora falou que não apenas as pesquisas vão basear essa decisão do governador na composição da chapa. A senhora não acredita que o PSD, por ter mais de 80 prefeituras, por ter a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, por ter um número grande de deputados federais também, por ter o senador Otto Alencar, ele já de cara também, ele não é mais forte justamente por essa densidade eleitoral que ele apresenta? Olha, eu concordo que ele seja mais forte nesse critério de número de prefeituras. Porque quando você coloca a decisão ela é uma decisão baseada em critérios objetivos que vão desde quantidade de prefeituras, a força do senador, mas vão também para critérios de pesquisa, do projeto que a gente defende, né, se a presença ou não de uma pessoa mais ligada à esquerda, à centro-esquerda, do que uma pessoa mais ligada ao centro nesse critério. Eu diria que se também a gente utilizasse o critério prefeituras, considerando o deputado Marcelo Nilo tem alguns prefeitos, né, que são muito fiéis a ele. Se a gente conseguisse, e que são de diversos partidos, se você considerasse isso, você talvez, se esse fosse o critério, talvez a gente devesse também listar as prefeituras que vieram com o deputado Marcelo Nilo. Eu acho interessante essa coisa da prefeitura. Recentemente, saiu uma matéria
que um determinado prefeito do PSB, que é ligado a mim, aparece uma matéria, ele como sendo do outro partido. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa meio geleia geral em relação a isso, de quem que é de quem. Eu acho que isso também isso dificulta um pouco as escolhas, porque elas podem ser baseadas ou não, Evilásio, em critérios objetivos ou subjetivos. Eu acho que é uma escolha difícil para o governador Rui Costa, extremamente difícil, porque a senadora ela tem um papel fundamental, não só aqui na Bahia, mas no cenário nacional. Vamos combinar aí, nós estamos vendo essa greve dos caminhoneiros, né, que eu, como militante e que defende movimentos em luta do que é justo, essa greve dos caminhoneiros reflete, por exemplo, a indignação das famílias brasileiras. E eu digo, uma política que, nos preços de combustíveis, que faz um reajuste 17 vezes em 11 dias, todo mundo está indignado. É claro que a gente fica feliz disso estar caminhando para o fim, que os impactos para a população brasileira na saúde, na segurança, na educação, na produção... São incalculáveis. São bilhões, são incalculáveis. Só na produção de aves, a Bahia é um grande produtor no segmento de avicultura, são incalculáveis. Mas o que está errado? A política de preços da Petrobras. Então, isso é uma questão de ser telado. A política de preço, como é que você pode simplesmente colocar a Petrobras a partir de parente? Você teve uma equiparação dos preços com o mercado internacional. É lógico, se o dólar sobe, se tem redução da produção de petróleo, e aqui você reduz sua capacidade de produção das refinarias, você depende muito mais do mercado internacional. Então, óbvio que você vai ficar muito mais à mercê da flutuação de preço. Mas aí aquela pergunta que você diz, olha, a gente quer que a Petrobras seja o quê? Se é uma estatal com a maioria das ações, ela poderia, não que a gente seja favorável ao congelamento de preços, mas a virtude está no meio. Eu tenho que ter uma estatal a serviço do povo brasileiro. A Petrobras ela é sustentável na produção de barris dia e que possa fazer vez a essas flutuações do mercado externo. A Petrobras é nossa ou é dos acionistas da Petrobras? Claro, defendo que a Petrobras seja nossa, que você consiga pagar os custos, pagar o imobilizado, mas que consiga ter um mínimo de controle sobre o preço, para que você não dependa de desoneração de PIS, COFINS, que é uma coisa que a gente defende que não tenha sido aumentado, né, só para o ouvinte entender, saiu de 9% para 14% e agora se pretende zerar. E quando zera no diesel, isso vai impactar em outros segmentos. No fim, ninguém saiu ganhando, porque a população ela padeceu e no fim vai pagar a conta com aumento da inflação, aumento nos alimentos. Não houve uma redução na gasolina e no álcool, Chico. Quer dizer, quem é que tem carro a diesel? A maioria das pessoas mais abastadas. Não teve redução nisso. Não se mexeu na política de preços da Petrobras. Isso é um equívoco. É claro que a gente respeita os caminhoneiros e a sua greve foi favorável. Claro que demorou um pouquinho a mais, mas a gente não pode. Aí desonera o diesel para reonerar, por exemplo, está sendo votado daqui a pouco, reoneração de segmentos como medicamento. Então, você tem que ter, na macroestratégia política, de que lado você está. Então, eu não defendo que a Petrobras ela esteja à mercê exclusivamente dos seus acionistas, à mercê de empresas privadas que estão entrando no país. E aí você tem que entender que as decisões têm que ser feitas também da atuação dos senadores, o senador lá, nacionalmente. Eu acho que Lídice, ela tem uma experiência, assim como senador. Aliás, os nossos 3 senadores atuais representam a Bahia muito bem. Essa coisa da chapa majoritária, ela vai terminar daqui a pouco e nós vamos estar unidos e todo mundo pedindo voto para todos e tenho certeza que seremos vitoriosos porque o projeto é um projeto que a Bahia entende que é um projeto que vem colocando a Bahia, mesmo num cenário de crise nacional, a Bahia vem conseguindo se sustentar com salários em dia, com investimentos e não se dobrando
as limitações que esse governo vem impondo à Bahia, não só à Bahia, como ao Nordeste. Falando ainda um pouquinho do cenário nacional, você como militante de esquerda, como é que vê a candidatura de Lula, ele preso, o comentário de Carmen Lúcia e a possibilidade dessa candidatura não ir adiante? Bem, eu acho que é difícil você analisar, porque são duas legislações, a do TSE, que permite que registre a candidatura e que se opõe a que não permite que se registre uma candidatura se for condenado em segunda instância. Mas você não acha que isso atrapalha a esquerda, não? Porque fica meio que Eu acho que anestesiada, atrapalha. esperando Eu acho que a atrapalha possibilidade bastante. de alguém chegar e dizer, não, Lula não pode ser candidato. Eu acho que atrapalha, eu acho que deveríamos já ter analisado o plano B. Particularmente, acho que a gente está carente de lideranças para serem esse plano B. Lideranças que consigam traduzir. Eu lamento que Eduardo Campos não esteja vivo, porque Eduardo Campos, se vivo estivesse, ele é um cara que, ao mesmo tempo, ele defende o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, mas com olho também no desenvolvimento socioeconômico. E como é que você vê o nome de Ciro Gomes? Olha, eu vejo como uma possibilidade, inclusive, de votar nele. Porque quem é que traduziria aquilo, quem mais tem traduzido aquilo que eu penso é Ciro. Sei que ele é um pouco de rompantes, isso intempestivo, isso é péssimo na política. Mas ele ontem deu entrevista ao Roda Viva, eu tive a oportunidade de assistir hoje pelo YouTube, tá lá disponível, e eu achei ele até comedido. Ele até teve um momento ali, Ciro, onde ele vai, mas na mesma fala que foi na parte com o economista lá, o Perfeito. Iriam paz e amor. Ele aí foi e voltou e conseguiu estabelecer ele acaba. Você assistiu, James? Ainda não. Ainda não. Você assistiu essa batina da Folha, né? Assisti tudo que Ciro vem falando nos últimos 4 anos. Ciro é meu candidato há muito tempo. Pronto, Eu soube que o sonho do PSB é que o candidato a presidente seja Wagner. Fiquei pra ver hoje. Olha, eu acho que... Tem um motivo óbvio. Motivos óbvios, né? Ele vem dizendo que não quer ser candidato, que não vai ser até por razões familiares, que eu respeito, inclusive comprovo, porque tem um excelente relacionamento com a ex-primeira-dama, enfim. Acho que tem suas razões e são ponderações. Veja que no critério de escolha do que ser, tem tantas coisas objetivas e subjetivas, né, que pautam isso. Mas voltando a Ciro, James, eu tive recentemente em Gramado, representando a Bahia, eu e a deputada Ivana, somos da diretoria da UNALI, da União das Assembleias Legislativas, num debate de presidenciáveis, onde estava Ciro Gomes, Bolsonaro não foi e Alckmin também não. Alckmin lá Bolsonaro. Mas você teve lá Boulos, que compareceu, Manuela Dávila, Álvaro Dias e Ciro. Ciro deu um show e de um equilíbrio. Eu sou uma pessoa de pontes. Eu gosto sempre de olhar, porque eu sou como uma moeda, sabe, que tem dois lados. A gente tem que olhar bem os dois lados e entender que a virtude está exatamente no meio. E ele me parecia uma pessoa extremamente ponderada em todos os assuntos que foram questionados. Saúde, segurança pública, que foi um assunto que foi bastante debatido. Então, eu acho que é um candidato bem interessante e terá meu voto nesse cenário. Deputada, bora para uma saia justa aqui. A gente sabe que o PSB recentemente teve o ingresso do Marcelo Nilo, que é o ex-presidente da Assembleia Legislativa, várias eleições, um nome de expressão na Bahia. E na política e na vida, dizem que às vezes a gente cria o problema para apresentar a solução. O problema já está meio criado, que é elite na chapa, fora da chapa. E a solução parece que Marcelo Nilo arranjou, que é elite presidente da Assembleia. Isso é uma coisa que tem se falado muito na Assembleia e no próprio governo. A senhora como é que tem observado esse movimento? Olha, eu acho que é um movimento especulativo, basicamente do que você disse, se gera um problema para ver se cola. Primeiro de tudo, a gente... Se cola plantado por Nilo? Eu acho que isso começou eu acredito que tenha começado por Marcelo Nilo. Eu não posso ter segurança, porque como é uma especulação, você nunca sabe de onde ela começou. Eu vi isso do Palácio de Ondina, que na verdade quem plantou isso foi Marcelo Nilo, porque é quem se beneficia de uma não candidatura de elite a deputada federal. Tem a causa, né? Porque se ele se eleger deputado federal, mais pra frente ele chega pra executiva do PSB e diz, eu sou o deputado federal, eu quero partido pra mim. Bom, isso seria certo se o PSB fosse uma legenda de aluguel. Em alguns estados
mas não aqui. O PSB é um partido, Alexandre, que tem uma história. Tem uma história com a sua militância de todos os movimentos, de mulheres, de negros, movimento sindical, movimento popular. Isso é a primeira coisa que não é assim num partido que constrói sua história baseada em pautas. A segunda coisa, temos a liderança da senadora Lídice da Mata na executiva nacional. Eu não sei se vocês se lembram, o partido, num determinado momento, deu uma endireitada e a senadora, junto com o senador Capiberibe, junto com o governador da Paraíba, ela foi uma resistência ali e que foi prioritária para que o partido retomasse as suas bandeiras e sua trajetória histórica, ao que a militância, hoje, Lídice goza de um prestígio, inclusive integra, né, a Executiva Nacional, gigantesca. Terceiro, o deputado Marcelo Nilo não se beneficiará nem mais nem menos, porque, primeiro, os votos da senadora Lídice, caso ela não seja senadora e venha a ser deputada federal, num chapão, primeiro são votos diferentes, são grupos diferentes de votos. Quem vota em Marcelo Nilo, muito ligado ao interior, que reconhece o trabalho dele, mas nos seus municípios, não é um voto da senadora. E no chapão isso se somaria. Então não há essa preocupação. Eu acho que quando o deputado Marcelo Nilo propôs a presidência, é mais porque, é lógico, a presidência de uma Assembleia, a Assembleia ela tem um orçamento, a presidência ela tem uma importância, uma visibilidade. Mas vocês sabem muito bem, muito mais do que eu, que estou neste mandato há pouco mais de 3 anos, que a presidência não se faz assim. Você não tem condição de garantir, ainda que ela quisesse, porque ela nem considera isso, ainda que ela quisesse, a presidência da Assembleia não é assim, olha, você vai ser presidente. Se fosse assim, Marcelo Nilo ainda era presidente. E se fosse assim, você teria... Com o apoio do PSB, inclusive. Exatamente, com o apoio do PSB. Digo, porque considerei na época, até antes de sua renúncia, né? Porque, na verdade, Coronel foi unanimidade. Né? Nilo desistiu na véspera. Né? Na véspera, exatamente. Mas, assim, a presidência da Assembleia, ela não é definida dessa maneira, né? Então, eu acho que é um arranjo meio estranho e difícil de ser construído. Essa é a primeira coisa. Terreno no céu, né? A segunda coisa, Alexandre, é que como é que você pode prescindir? O próprio partido nacionalmente deseja Lídice federal no cenário nacional. Então, porque Lídice tem uma contribuição ao país. No momento onde você vê uma Câmara, vocês viram, eu voltando à greve dos caminhoneiros, quer dizer, uma coisa assodada, né? Eles, em um dia, com o Rodrigo, dizem que o prejuízo da zerar PIS/COFINS é de 3 bi, na verdade eram 12 bi. Quer dizer, eu considero que esta Câmara Federal realmente não me representa certamente, não representa o anseio da população e a gente precisa cada vez mais ter pessoas que possam representar de forma coerente. Você acha que Lídice tem muito maior representatividade do que Coronel, né, tanto para a esquerda como para o momento que a gente vive no país? Eu acho que sim. Eu estou falando para as duas. Para o Senado, pela sua experiência de 8 anos e pelo que ela fez. Não, eu falo na vaga do Senado mesmo, porque eu fico pensando, o que a gente vendo, todo o que acontece no país com esses arranjos que são feitos para poder compor o governo e as formas como são negociados cargos e até compostas chapas, se não é um momento delicado até para se ter uma vaga dessa, ser tirada de uma militante que tem muito mais empatia com a esquerda do que o próprio Coronel. Em nome de uma certa governabilidade. Exatamente. Que é o que tornou, por exemplo, o governo Dilma ingovernável. Exatamente. Quando a governabilidade vira a tônica total de uma gestão, fica ingovernável. Você o fisiologismo, compõe. Aí vai virar o governo de carinho. Perde força. E o PSD na Bahia. O governo de carinho, pois é. MP tá de olho nisso. Bem, na verdade, eu concordo que a retirada do nome da senadora, não só do ponto de vista do gênero, do mérito, da experiência, do cenário nacional, ele é delicado nesse momento. Ainda que a legitimidade de Coronel, veja que ninguém esperava que Coronel fosse o presidente que ele está sendo, né? Em tese, você, estando alinhado com os anseios que a Bahia, que o grupo quer, em tese, Coronel poderia representar isso.
como não sou eu que define, nem você, Chico, Evilásio, Gênesis e Alexandre, como uma chapa majoritária tem critérios que não são critérios que a gente possa compreender, mensurar. É uma coisa... É difícil, né? A gente saber o que vai acontecer se um for para o Senado e a outra... Mas é isso que eu fico, assim, sempre fazendo esse exercício. É o que o James falou, que a gente estava falando. Essa governabilidade eu acho preocupante. A gente, no momento que vive, com tudo que a gente vem vendo, tudo que acontece, Temer aí na presidência, por uma questão de composição de chapa, hoje está na conta do PT. Porque Fernando foi Henrique ele inventou aquele nome presidencialismo de coalizão. Que é bonito, mas que... Na prática... Sabe o que acontece? Na prática não funciona, né? Porque você... Às vezes vira Mas sabe o que acontece? Sabe por que tem que ter presidente? Porque, assim, nós temos 34 partidos, gente. Um país como esse é ingovernável. Fica esses pequenos... Não, eu acho até que a reforma... A micro-reforma política, porque isso não foi uma reforma política, a micro-reforma política... A pseudo-reforma política. Pronto, Evilásio, até melhor. Quando coloca fim das coligações a partir de 2020, vai um pouco quebrar essa lógica dos partidos de aluguel, para ter tempo de TV, para vender seus votos, enfim. Isso, eu acho que há uma tendência para uma maior governabilidade. Porque o problema... Veja, o sistema americano, ele tem 2 partidos fortes. Ele, na verdade, existem vários outros partidos. Vários outros partidos. Mas precisam se conglomerar. Precisam se conglomerar para ter acesso ao fundo, para ter acesso... Então, não é, porque fica entre republicanos e democratas e ponto final. Porque a questão não é a existência do partido, mas os partidos terem todas as vantagens como se grandes fossem. E aí fica difícil. E a gente não tem essas ideologias todas para justificar. 35 ideologias, 35 partidos, gente. É a ideologia do aluguel. São cartoriais. O cara leva debaixo do braço ali e negocia. Eu me lembro que quando surgiu o Partido da Mulher Brasileira, que era um homem na presidência, eu falei, nós vamos ter que... é verdade. Era um absurdo, Partido da Mulher. E tinha todos os tempos da bancada, porque era somente um representante. E aí a gente tem exemplos terríveis. Tem o rapaz do Aerotrem, o Levi Fidelis, que aparece... O PRTB, todo ano. Aquelas coisas todas. É uma coisa... É um pouco no circo da política, né? A gente já assistiu um pouco e fica descrente, né? Isso é ruim, né? Mael, é a mesma coisa, entra todo ano. Não, e isso é muito ruim, sabe, Chico? Porque hoje o descrédito na política leva às ditaduras e os regimes totalitários. Na verdade, a gente tinha que qualificar as representações políticas para que elas fossem minimamente representantes de algum projeto ou de programa partidário. Quando você desqualifica a política, você está colaborando para eleger os mais desqualificados, porque você nivela todo mundo. Eu sempre digo, quando eu estou em algum lugar, que eu digo, olha, eu sou apartidário. Eu sou meu amigo. Não existe ninguém que seja partidário quando a gente dá uma opinião, quando a gente está querendo colaborar com o Brasil, seja de alguma forma. Até o anarquista tem um lado. Tem um lado? Exatamente. Então, assim, nessa coisa da política de preços de Petrobras, as pessoas... É até uma coisa, você tem um lado. Uns são a favor da privatização, né? Praticamente, quando você coloca que acionistas podem ter 150% de lucro, e os outros do seu controle estatal. E tem outros que dizem, não, nem tanto mar, nem tanta terra. Então, isso é lado também. Na hora que você se posiciona, Alexandre, você está tendo lado. E é a política que faz as leis. Então, nós temos que ter muito cuidado, na verdade, com o voto. Nós temos que ter cuidado com essa coalizão não programática, porque eu acho que você tem que ter coalizão programática, né, de ideias. Bom, vamos aliar, nós pensamos igual, nós estamos aqui fazendo parte do grupo. Que ninguém pode ter unanimidade. O PSD, né? Tem a mesma ideia de Rui? O PSD vem apoiando todos os projetos de Rui, em que pese nacionalmente, nem o PSD, nem Leão e Otto tem a ver com Rui Wagner, ideologicamente. Mas Otto defendeu o impeachment. Foi contra o impeachment, é isso, mas eu estou falando da questão programática mesmo. Não, eu acho que nos interesses da Bahia, o senador Otto, ele vem se posicionando muito fortemente. E o PP muito fortemente com Temer no Congresso e está na chapa. Ministro da Saúde e tudo mais, né? Tem até ministro da Saúde. Do vice-governador João Leão, né? Cacá relatou do orçamento. Não, o que eu digo é, olhando a Bahia, se você olhar a Bahia, todos os deputados federais baianos e os senadores vêm votando, né, de forma unificada, vamos dizer, nos grandes projetos.
olhando o cenário nacional, se você for verticalizar, isso é fato. PP e PR estão com Isso Temer lá, carne e osso. E tem coisas que a gente que a gente não... O PSD da Bahia até tem se posicionado, vamos ser justos, tem posicionado Mas é isso que eu tô contra, dizendo. embora Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do partido, seja ministro do governo Temer. Mas os parlamentares da Bahia são contrários. PP e PR, não. Todos eles da Bahia, Zé Rocha, João Carlos Bacelar, José Carlos Araújo, Mário Negromonte Júnior, Cacá Leão, todos eles apoiam fielmente o governo Temer. Deputada, falando em lado, a senhora não é muito chegada ao deputado pastor Sargento Isidório, né? Não, eles são amigos, saem de mãos dadas. Gostaria de ver ele na oposição, já que ele está do seu lado agora, digamos assim? Veja só. Avante com Isidório, deputada? Avante com Isidório. Avante com Jesus. Não, porque Avante parece um antagonismo, né? Porque é mais um partido cartorial, né? Olha só, primeiro eu quero dizer que eu não sou opositora do deputado, mas sim opositora de suas ideias no que diz respeito à defesa dos direitos da população LGBT e, de uma forma geral, meu mandato é dedicado a respeito à diversidade. Mas você não acha que é um personagem, não? Não, eu vou chegar lá. E eu tenho o Sargento Isidório, ele recentemente, até outro dia pediu meu apoio, queria que eu até entrasse no partido deles, mas eu sou ex-gay, eu tenho muito gay no meu partido. Eu acho que o Sargento Isidório, cada um divulga seu mandato, busca seu voto como acha que convém. Não vou aqui dizer, porque eu tenho críticas severas à forma com que ele visibiliza isso. Ele chamou a senhora de satanista, não teve essa história? Foi, satanista. Não, ele me chama de tanta coisa. Mas responda, quer ele na oposição ou não? Não. Eu não quero ir na oposição. Eu quero que ele pare de difundir a intolerância e o ódio e o preconceito. E ele me pediu uma certa feita uma visita à Fundação do Dr. Jesus. Eu disse quando você... Não. Eu disse, quando você parar de fazer isso, eu faço. Porque é o seguinte, ninguém tem que pensar igual a mim. Só um detalhe, né? Ele foi eleito pelo PSB, ele era colega da senhora de partido. Não, ele era, e quando ele teve posições retrógradas, eu fui uma das que pediu para que ele saísse. Então, eu sou muito coerente, Vilásio, em relação a isso. Agora, é claro, e houve um momento onde ele ia vir para o PSB. Né? Eu acho que é difícil você conviver com pessoas que sejam preconceituosas. Mas eu acho que um personagem. Isso que eu ia chegar. Ele, pessoalmente, não tem nada disso. Ao contrário, ele respeita as pessoas, ele respeita. Eu só quero que ele não faça isso de forma pública. Porque quando faz de forma pública, Alexandre, isso é ruim. Veja, eu acompanhava a Metrópole, porque eu sou ouvinte da Metrópole, e vendo a nossa querida sexóloga Gilda Fux. E percebi a quantidade de perguntas, coitadas das pessoas, de pessoas que não sabiam se eram ou não homossexual pela forma com que faziam sexo. Não sei se o ouvinte não viu, na primeira edição do Jornal da Cidade, uma entrevista maravilhosa com Gilda Fux explicando. Então veja que muitas vezes a pessoa quando alguém que é público, que é uma figura pública, num Estado laico, que deve defender o direito de todos os cidadãos e as minorias, faz disso uma apologia ao pecado, usando trechos da Bíblia. Isso é um desserviço à democracia, isso é um desserviço à nossa república e, inclusive, proibido pela Constituição. E gera isso, você vê que desinformação, o cara, coitado, tá ali, né? Namorando com a sua esposa, perguntou as perguntas que são perguntas que podem vir até dessa mistificação que se tem da orientação sexual das pessoas, que é para o universo privado. No coletivo, nós temos que defender, senão a gente não estaria sendo deputado. Então, eu critico muito isso, o deputado Sargento Isidório, mas reconheço o trabalho que ele faz, o povo gosta dele. Agora, nós defendemos bandeiras diametralmente opostas. Mas que ele é um personagem. Ele é um personagem. Então, e eu tenho um personagem que dá muito mais ibope que eu. Você sabe que toda vez que eu tô falando, eu converso com ele, ele diz assim: Fabíola, mas olha quantos votos você teve, olha quantos eu tenho. É sério? É sério. Mas eu acho que assim, quando eu entrei na vida pública, eu entrei para
defender aquilo que eu acredito. Mas essas bandeiras estão crescendo, né? Quando você deve, por exemplo, o caso de Marcel Moraes mesmo, que ele coloca ali atrás ele não tem nenhuma associação política, coloca ali atrás uma bandeira em defesa dos animais, foi eleito vereador, elegeu a irmã vereadora, foi eleito deputado estadual. Tira foto com um cachorrinho, diz que vai botar a segunda sem carne e é pego no sushi. Como é? Besteira. Passa. Mas vê que tava comendo peixe. Não. Tinha um outdoor, uma propaganda de uma candidata dessas dos animais, junto com um cachorro. É amiga de Alexandre Galvão, Ana Rita Tavares. Eu não sei se foi ela. Mas eu sei que na hora eu fiquei pensando assim, devia botar um aviso embaixo. A candidata é da direita. Porque ocupava tanto mesmo espaço. O cachorro. Era tão assim, o cachorro como uma espécie de tábua, uma escada. Eu tenho medo dessas... Leva uma processão. Olha a pau, exatamente. É claro que a gente não é contra, por exemplo, a religiosidade. Mas quando a religiosidade, a religião se torna uma escada, às vezes... para defender uma bengala, valores, né, James? Até opostos ao da própria religião. Eu concordo. Medo, isso na política tá se... Você sabe, essa coisa assim, o Estado laico, né, não quer dizer o Estado sem religião, mas dentro das casas legislativas ele é laico, porque senão tinha que permitir todos os símbolos religiosos de todas as religiões. Claro. Dos orixás, de Seixinoye, dos espíritas, dos católicos e tal. Então, assim, a gente às vezes defende determinadas posições, James, que se não são bem explicadas, são mal interpretadas. Claro. Quando os evangélicos colocaram uma Bíblia dentro lá da Assembleia Legislativa, uma Bíblia de 30 metros, eu e o deputado Biracoro fomos os únicos deputados que disseram, não, mas isso, ok, gente, todo mundo respeita a religião, mas aqui não dá. Foi quando ele me chamou de satanista. Quer dizer, veja, eu tenho inúmeros amigos evangélicos, eleitores evangélicos, mas você sabe o que acontece? Mas ele, quando me chama de satanista, uma pessoa menos, menos esclarecida, pode automaticamente identificar a deputada como uma pessoa que não tem... Ele é contra a igreja evangélica, então, assim, eu não concordo... E aí, voltando ao seu exemplo da deputada com animais, assim, eu acho que eu sou uma vereadora, perdão, é porque... Foi candidata? Não, é que eu respeito muito o trabalho dela. Aqui, Salvador tem 2 vereadores para defender cachorro e nenhum para defender viado. Foi Fernando Guerreiro que disse isso aqui outro dia. Salvador tem 2 vereadores para defender cachorro e nenhum para defender viado. Pois é, eu tava lá e defendia, tá vendo? Inclusive fui responsável pelo centro. Mas renunciou com 2 anos. Na verdade, eu tive muita dúvida. Peraí, vamos uma pergunta de cada vez. Primeiro, não vai dar tempo. Eu acho que utilizar imagens para conquistar causas, ela é legítima, mas a pessoa tem que ser além daquilo, né? Eu não posso, por aí, pedir voto só de médico oftalmologista, porque eu defendo, porque eu fiz as principais campanhas de glaucoma, de catarata. Não, eu não posso botar eu vestido de médico. Eu acho que a gente tem que ter, quando você está num mandato, um mandato voltado à cidade, no caso dos vereadores, e voltado à Bahia, no caso da deputada. Eu criticava muito esses mandatos monotemáticos, exatamente, porque ninguém elege a pessoa, pode ser aquele mandato, aquela coisa como prioridade, sim, mas não como causa única e exclusiva. Até porque se votam IPTU, enfim, várias coisas. Pois é. E nisso aí, vamos ser justos, né? Marta Rodrigues, Silvio Humberto e Hilton Coelho, estou citando apenas 3, claro que devem ter mais, sempre se posicionam em relação às causas LGBT, agora não se limitam apenas a isso. A defender isso. Bem, e em relação às outras questões LGBT, a gente, como vereadora, apresentou o projeto de criação do Centro de Referência LGBT, o primeiro em Salvador, capital, que foi aprovado pelo prefeito ACM Neto. E isso é muito bacana, o que significa que também o prefeito tinha o respeito pelo nosso mandato. E aí, por fim, demorou até de sancionar, né? Demorou. Tem muita coisa que foi sancionada depois que eu saí, diga, né? a senhora é candidata à reeleição ou vai avançar para deputada fazer que nem fez com o mandato de vereadora? Você já acabou de fazer uma coisa que eu renunciei ao mandato de vereador. Olha só. Ele é metralhadora giratória. Aí fica rindo. Não, tá, olha só. A primeira vez que eu fui candidata, Evilásio sabe que a gente fazia entrevistas, Chico, eu não conhecia você ainda. Ele trabalhava onde nessa época? No Bahia Notícias? Tava na Bahia Notícias ou na Band, eu não lembro. Eu fui candidata a deputada estadual, né? E, na verdade, a história sempre foi estadual, porque quem milita na área de saúde, é muito difícil, você tem limitações
realmente... Você ficou na suplência, não foi? Eu fiquei na segunda ou terceira suplência. Então, aí eu, a convite da própria senadora, disse, vá ser vereadora. Foi uma escola absolutamente importante para mim. Eu acho que Deus sempre me protege, porque eu tinha que ser vereadora mesmo primeiro. Aliás, eu quero dizer que as pessoas têm que ser vereadora, depois estadual, depois federal, porque você vai tendo a maturidade política, você vai tendo também, sendo mais flexível para engolir as frustrações. Elas não são poucas. A gente entra cheio de gás, de energia, para aprovar um monte de projeto bom. Você coloca um monte de projeto bom e chega lá, não passa nada. Não passa nada, quando passa tem restrição na CCJ que você não pode gerar despesa. Moção de aplauso passa. Hã? Moção de aplauso porque você está limitado pela Constituição, infelizmente, a aprovar dia, semana, moção, aprovar... Título de cidadão. Título, aprovar não o pode executivo. gerar custo para o executivo. Agora, quero dizer também que um mandato ele não é só feito de projetos, né? O mandato ele é feito também do debate com a sociedade. E eu acho que, como vereadora e como deputada, eu tenho feito inúmeras audiências públicas, sessões especiais para debater coisas importantíssimas na área de saúde, na área de cultura, na área de ciência e tecnologia. Nós estamos agora tentando aprovar que o executivo, que o governador mande o marco legal para a ciência e tecnologia, que vai fazer um fomento desse setor e fazer a Bahia avançar. Então, acho que isso me deu destaque parlamentar em 2017. Quero até agradecer a vocês, que a imprensa baiana foi que fez esse título. Enfim, esse prêmio. Enfim, eu acho que você está lá também para votar, para discutir, para fiscalizar o executivo. Fiscalizar o executivo. E aí, nesse sentido, eu me sinto bem como deputada estadual e estou pré-candidata à renovação do nosso mandato, se assim for a vontade das pessoas. Não ia ser um bolo, né? Bebeto, Marcelo Nilo, Lídice, todo mundo para federal, o PSB nem ia fazer tanto. Deputada, aproveitar aqui, a gente falou de Ângelo Coronel e de Marcelo Nilo, hoje seu colega de partido. Qual é a diferença entre a presidência de um e de outro? O que é que você sentiu de mudar na gestão, na Assembleia de Carinho agora? Não, olha só. Assembleia de Carinho, vocês são ótimos. esses meninos. Mas não é Assembleia de Carinho? Não, o que você sentiu na gestão? A Assembleia de Carinho não existia. Foi uma conquista de Coronel, né? A primeira dama da Assembleia, eu acho que Eleusa... Olha só, a Assembleia de Carinho nada mais na Assembleia de Carinho eu já me refiro de brincadeira. Mas só porque a Assembleia de Carinho é uma iniciativa bem bacana da primeira-dama e que está dialogando com a sociedade civil. E hoje mesmo teve uma coisa que identificou uma entidade filantrópica para receber aquilo que arrecadou dos funcionários da ALBA, ganhou até o Instituto de Cegos da Bahia com o nosso apoio. Tem algumas coisas, visita a hospitais, a história que se fez, os reconvênios com grandes filantrópicos, a exemplo do Martagão Gesteira e do Aristides Maltês, que passavam por um momento de dificuldade diante da crise. Então, isso aí é muito legal. Eu apoio e, inclusive, participo das ações da Assembleia de Carinho. Em relação à pergunta que você fez, eu acho que ele tem hoje uma diferença para Marcelo Nilo que estava um pouco no establishment ali dos 10 anos. Então, ele trouxe algumas coisas novas, né? O quantitativo de projetos aprovados, a percepção da valorização e resolução da história dos servidores, a visibilidade dos deputados no novo formato da TV Assembleia e da rádio, a maior penetração da TV Assembleia no interior. Tem algumas coisas, aliás, tem muitas coisas que ele fez e fez de uma forma diferenciada. Então é melhor a gestão mais arejada? Eu acho que tá mais arejada, mais leve, eu acho que tá. Ele cortou algum salário da senhora? Todo deputado que eu converso... Ele cortou algum Não, ele nunca cortou porque eu sou assíduo das mais assíduas. Aliás, eu não sei nem como. Porque você sabe que a gente participa de inúmeras comissões. Eu sou titular da saúde, presidente da educação, cultura, ciência e tecnologia, titular do consumidor, presidente da frente das pequenas e médias empresas, dos hospitais. Comissão das Mulheres também, a senhora integrante. Eu sou titular, já fui presidente. Mais a comissão da FIOL, da Ferrovia Oeste-Leste, que eu espero
que, aliás, essa comissão muito bem presidida pela deputada Ivana, que a gente passe a discutir a retomada da FIOL. Porque essa greve dos caminhoneiros mostra exatamente a dependência do modal rodoviário absurdo que joga o Brasil no atraso. Herança militar, hein? Culpa de JK. Vamos aqui agradecer, infelizmente, chegando no fim do nosso programa, foi uma maravilha a conversa com a deputada Fabíola Mansur, chamar mais vezes para a gente continuar com essa conversa, um pouquinho de gaiatice a gente faz para poder descontrair, para poder descontrair, deixar um carinho no estúdio também, né? Né? Metrópole do Carinho. Metrópole do Carinho. Metrópole do Carinho mesmo, né? Muito obrigado, viu, deputada? Foi muito boa a sua participação com a gente hoje aqui. Eu que agradeço, e diante de 4 homens na bancada fazendo perguntas ao mesmo tempo, eu diria até que a gente se saiu muito bem. 4 não, porque nós temos 4 e 2 6 ali não, também. Ele é meio. Quando ele levantar, a gente mostra. Brincadeira, mulher. Então, 6 homens aqui, você vê que as mulheres realmente... Não, tem uma mulher ali, ó, Raíssa ali atrás. Cadê? Raíssa. Tá vendo? Um abraço E Stephanie é titular dessa bancada, porque a só gente foi substituiu temporariamente. A gente trazer aqui uma força política para atender a deputada. Alexandre Galvão e a Vilás vieram aqui contribuir. Olha, Uma cocó armada especialmente Foi pra mim. Essa foi. Até a mulher mandar te sai, não, eu quero que essa galera A senhora nunca mais falta 2 vezes aqui. Nunca mais. Eu acho que foi por isso, né? Eu não pude vir ontem, vamos armar aqui. Mas eu quero dizer pra mim... revanchismo. Não, eu não considero revanchismo. Primeiro, eu acho que a metrópole tem um papel fundamental na discussão política e das principais questões da Bahia. Segundo, um político, que é um cargo público, tem que vir aqui se submeter a essa bancada. Eu achei até que vocês iam colocar ao vivo para eu responder as perguntas das pessoas, né? A gente faz o programa com 2 horas. Hoje a gente só fez 1 hora, mas vamos remarcar para poder abrir os microfones, os ouvintes também fazerem as suas perguntas. Exatamente, e criticar e sugerir, porque a gente reposiciona no mandato também. É importante também a gente dar voz a todo mundo. E terceiro, agradecer, porque sempre um canal para a gente estar visibilizando as ações do nosso mandato, né? A gente procura estar em todos os lugares, né? Em todas as regiões da Bahia. A Bahia que tem uma dimensão continental, é difícil viajar a Bahia toda. E a metrópole faz isso de forma, vamos dizer, mais eficaz, né? Porque eu sei que tem uma audiência maravilhosa. Mais de 300 municípios. Pois é. Então, assim, eu tenho realmente que ser chamada mais vezes para vocês me ajudarem, né? Porque senão a gente tem que viajar muito essa Bahia, vai viajar mais ainda. Viaja sem combustível. Você sabe que eu viajei? Eu não sei se tenho tempo para dar um testemunho. Meio minuto. Eu estava em Ubaitaba e passei por 4 piquetes, tá? Nesses 4 piquetes, eles paravam os carros, faziam abaixar o vidro, e eu não senti hora nenhuma que não eram ali caminhoneiros. Porque o governo está dizendo que são infiltrados. Eu não senti hora nenhuma. Eu senti que os caras tiveram orgulho de fazer isso, de fazer. Claro que eu também acho que passaram do limite, né? Passaram do limite já, mas... Passaram do limite, eu fico feliz que vai estar no final. Mas assim, hora nenhuma. Eu cheguei a dar carona a um deles que precisou de carona. Então, assim, a gente vê cada coisa. Eu acho que eu cresci muito da médica oftalmologista monotemática, não diante da vida, mas monotemática, diante das suas principais bandeiras, para a deputada que tem percorrido a Bahia e visto tantas coisas e tentado ajudar. Isso aqui me faz querer estar pré-candidata a um novo mandato, né? Porque num cenário político desse, num cenário de exposição pública, num cenário de fake news, num cenário onde a crítica é cruel e quase lhe desestimula a seguir, você tem o carinho, como de vocês, que mesmo depois de uma falta ontem, chegam aqui, estão me recebendo dessa maneira e me dão uma audiência de quase 1 hora falando aqui. Muito obrigado, deputado. Foi uma maravilha. Vai lembrar também que daqui a pouco a redação fica atenta, tem um boato aí na cidade de que não vai ter combustível amanhã. Não. A gente já tem já informação com o Walter Tanos, entrou aqui no programa de Rita. Um textinho de combustível. Pode ficar tranquilo que alerta de fake news na redação do Metro 1 Mas é para isso, só diga então ao nosso lógico, podem ficar tranquilos. No Metro 1 fake news não entra. Eu sei, querido. Nem na Rádio Metrópole. Mas é para desfazer quem está recebendo pelo WhatsApp. Claro! Não. Você que está recebendo esse fake news no WhatsApp. Se você achar que a notícia é verdadeira ou mentirosa, confira no Metro 1. Se não tiver lá, é fake. No seu WhatsApp. Acesse o Facebook. Exato. Meu Deus do céu. Oi, tchau, viu? A Faustão vai vir aí com o pessoal aí. Com a fisioterapeuta Marcela Franco.
Que beleza. Faustão vai vir aí com o pessoal. A gente quebra a coluna de Fabiola e depois traz a fisioterapia. Primeiro falando de sexo, depois de política, agora de fisioterapia, né? Que bacana. É um samba do criador. Obrigada, gente, pela audiência. Um abraço a todos os ouvintes aí do Jornal da Cidade e da Metrópole. Um beijo pra vocês. Até amanhã de volta. Amanhã. Jornal da Cidade, segunda edição, segunda hora. Oferecimento Unime. A gente acredita em você. E você?